DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção da Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também em outras cidades da nossa região central do estado. E já para começarmos a nossa conversa, para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, vamos fazer uma breve viagem no tempo e voltar ao ano de 1971. John Lennon lançava o álbum Imagine, o mais célebre disco da sua carreira solo. E ao ar o primeiro episódio do Chaves, em 1971. E os parques temáticos Walt Disney World e Parque Magic Kingdom são inaugurados em Orlando, nos Estados Unidos. No Brasil, o Pelé se despedia da seleção brasileira em 1971 e estreava o jornal Hoje, da Rede Globo. E também ocorreu uma das reformas ortográficas da nossa língua portuguesa, aprovada pelo presidente Emílio Médici. Em Santa Maria foi inaugurada, em 1971, a base aérea, pelo presidente general Emílio Médici. E o 3º Batalhão de Carros de Combates Leves, então o 3º BCCL, passou a se chamar o 29º Batalhão de Infantaria Blindada, conhecido hoje como 29 BIB. Morreram em 1971 uma das estilistas mais famosas do mundo, Coco Chanel, e responsável também pela fragrância Chanel número 5. E também a jornalista brasileira Eneida de Vilas Boas. Nasceram neste ano o cantor Ed Mota, a atriz norte-americana Winona Ryder e o apresentador de TV Luciano Huck. E no dia 29 de abril de 1971, nasceu o nosso convidado de hoje, Alexandre Vargas Schwarzbod. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao DNA. Boa tarde, Luísa. Muito obrigado, muito honrado pelo convite. Eu dar meu boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem na CDN. É um prazer e fiquei até surpreso com alguns resgates históricos que eu não sabia nesses 51 anos aí. Olha aí, né? Quantos colegas aqui do mesmo ano de nascimento. Ele é porto-alegrense, filho de Albano e Gilce. Clélia Schwarzbod e tem 2 irmãs, Ana Paula e a Carolina. É casado com a arquiteta Fabiola, com quem tem o filho Henrique, de 11 anos. E o Gabriel, o filho mais velho de Alexandre, tem 26 anos e estuda na Unicamp, em Campinas. Ele estudou medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez a residência na Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Além disso, realizou um Clinical Fellow na Universidade Livre de Bruxelas. Atualmente é professor de infectologia na nossa UFSM, chefe da unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário, também da Universidade Federal, e investigador principal da vacina da Universidade de Oxford contra a Covid-19 no Brasil. Alexandre adora música. Tem um gosto eclético que engloba músicas eruditas até o rock and roll. É um ótimo clarinetista e na juventude chegou a tocar com Tom Zé, no interior de São Paulo. Torcedor de carteirinha do Internacional, herdou essa paixão do pai e passou a tradição para o filho mais novo. Alexandre e Henrique têm cadeiras no estádio Beira-Rio e vão sempre que pode assistir aos jogos. Adora vinhos, tintos, doces e café. Gosta de esportes e já praticou hipismo, triatlo, artes marciais, surf e tênis e na juventude. E junto à esposa divide o prazer por leituras clássicas, biografias, arte e filosofia. Eu já estava gaguejando aqui, doutor, que currículo, que tempo para tudo isso. 50 anos de vida, talvez, Luísa. Isso é muito curioso, porque são muitas informações que obviamente eu não passei. Pois é. E claro, o jornalismo tem isso, investiga e enfim, entrevista e descobre. E muitas dessas coisas a gente esquece, a vida passa e a gente esquece de tudo isso. Mas seguramente
tudo que eu passei me deu muito prazer. Muito do que eu estou vivendo ainda está me dando prazer, e eu acho que a gente está na vida para isso, né? Para a gente ajudar pessoas e ter prazer em viver e fazer o que gosta. Mas tem razão quem contou tudo isso, né? Eu gosto de esporte, embora não estou conseguindo mais ter o ritmo que eu tinha na juventude de esportes. É apenas uma questão de manutenção de saúde. Mas música me perpassa quase meu dia a dia junto com a medicina. Junto com a medicina. Eduarda, eu acho que ela está na profissão errada. Eu acho que a Duda tinha que ir para investigação, né? Tá vendo? Eu acho. Embora tenha, o jornalismo tem esse viés, né? Tem esse viés também, mas ela vai lá no DNA mesmo, doutor. Lá no DNA. Vamos então falar um pouquinho de infância, doutor Alexandre, um pouquinho dos seus primeiros anos em Porto Alegre, é isso? Foi criado na capital, morou em outras cidades. Como que era o seu cenário familiar quando criança? Eu morei a maior parte da minha vida na capital, onde eu nasci, em Porto Alegre. Eu nasci num hospital que até hoje é conhecido na cidade de Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles. E é um hospital, enfim, que muitos servidores públicos, como era o meu pai, acessaram durante muitos anos para a saúde, e hoje é um hospital relativamente filantrópico, mais privado. E a minha infância, eu acho que foi uma infância muito típica da classe média dos anos 70. E era de algum modo, uma infância ainda um pouco protegida, né? Eu vivi boa parte dessa infância num conjunto residencial onde meu pai morava, que, para quem conhece Porto Alegre, é a antiga Vila dos Comerciários. Então é o que a gente hoje, nessas divisões oficiais de classe média, consideraria uma classe BC. E o meu pai foi professor universitário, aliás, antes de ser professor universitário, e muito da minha infância, meu pai foi professor de escola secundária. E eu me lembro que eu fui muito em escola para acompanhar meu pai, e aquela coisa de estar com a criança junto. Mas a minha infância foi muito, a minha lembrança, Luísa, foi muito nesse condomínio onde eu morei, onde ali eu tive contato com uma socialização muito rica, com pessoas diferentes um pouco classes sociais, de raças, de etnias, de culturas, e sempre foi estimulado isso pelos meus pais. É muito vivo ainda para mim. Algumas das pessoas que eu vivi na minha infância eu tenho contato até hoje, relativamente na mesma faixa etária, e com profissões completamente diferentes. Mas eu e minhas irmãs, né? Minhas duas irmãs, Ana Paula e a Carolina. Vocês são próximos da idade, doutor? Nós somos uma escadinha de 2 anos, assim. Eu tenho uma irmã mais velha, de 2 anos, e uma irmã mais nova, a Carolina, de 2 anos. A Ana Paula é a mais velha, né? Então nós temos mais ou menos uma proximidade geracional, de geração. E nós três, de modo diferente, eu acho que aproveitamos muito aquela primeira infância, até a segunda infância, e muito naquela coisa de poder ir pra rua, né? Que eu acho que algumas cidades, Santa Maria ainda tem essa possibilidade, cidades pequenas tem, mas seguramente hoje numa cidade como Porto Alegre, onde eu vivi essa infância, hoje é muito complicado ter uma até aqui já está complicado, né? Aqui também, né? Aqui, eu sei pelo Henrique, com 11 anos, ele de algum modo ele tem que ser protegido como os seus contemporâneos, enfim, de infância, nessa questão da segurança, né? E eu me lembro eu estudei a maior parte no turno da manhã, tinha muito essa lembrança. E já na infância eu ia muito pra rua, né? Eu ia muito para brincar com colegas, jogava botão, jogava tênis de mesa, né? Ping-pong, vários outros esportes, desde montar brinquedos na infância mais tenra, assim, mais jovem. E isso tudo para mim era muito natural, muito tranquilo. Sempre tive cachorros, nós morávamos em casa, então. E eu tive 3 pastores alemães, que foram muito da minha infância afetiva também. Me lembro muito bem de todos eles. E, enfim, eu acho que a gente teve uma infância muito rica, assim, uma infância de estímulo musical. Lá pelos 7 anos, meu pai e minhas irmãs já apresentou a música. E na ocasião era a formação clássica, música erudita, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Eu estudei na escola da USPA, estudei numa escola da URGS, que era uma escola do Instituto de Artes. Ali eu pude conviver com pessoas que depois foram expressões importantes da música erudita no estado. Eu sempre vim com o meu primeiro clarinete. Eu já estava, obviamente, começando a estudar com clarinetes mais simples. Foi dado pelo Bruno Kiefer, que hoje é a sala Bruno Kiefer na Casa Mário Quintana, né? Na Casa de Cultura. E a professora
a professora Kiefer, que foi, né, a minha primeira professora de música, era esposa dele. Então eu tinha esse convívio que era muito rico já na infância, né? Estamos falando antes de 12 anos de idade. Antes de 12 anos. Enfim, eu acho que o ambiente da infância sempre foi muito sadio, né? Com meus primos. Eu tenho uma família muito grande, materna, e paterna não tão pequena, mas a família materna é caracteristicamente uma família bem grande, Luiz. E que os primos tudo da mesma idade, mais ou menos, né? Geralmente é assim. Exato, tem uma geração da minha geração tem muitos primos. E isso também foi rico, porque esses momentos de praia, de férias escolares, a gente se via muito. E hoje eu até sinto falta do Henrique não poder ter tanta essa molecada junto, né? A gente fazia isso com os amigos, claro. Mas ele não tem tantos primos, é claro. As nossas gerações têm... Vão diminuindo. Diminuindo os filhos, então essa é uma realidade. De modo que eu tenho uma lembrança muito sadia, muito saudosa, por alguns aspectos, muito gostosa da minha infância. E acho que as manas também, acho que mesmo. E tem aquela frase, assim, doutor Alexandre, que o pai e a mãe repetiam sempre, que hoje tu usa diariamente também com os teus filhos, repete muito pro Henrique, aquele conselho, assim, que imperava, que tu lembra, assim. Você sabe que eu brincava com você um pouco antes da gente começar, que a gente sempre programa tudo que a gente vai falar quando a gente vai dar aula em congresso, palestra, dá mesmo para meus alunos, quando às vezes são aulas que eu até já dei, a gente sempre dá uma roupagem diferente, programa muito. E eu vim absolutamente não programado para o que eu vou falar, despido de qualquer filtro nesse sentido. E então, neste momento, eu não consigo lembrar de uma frase, mas é impressionante, você tem isso como... Você tem razão nisso. Como a gente reproduz sem se dar conta muito do que a gente ouvia dos pais. E até costumes. Costume que talvez a gente até olhasse com olhar de questionamento, né? E hoje não, hoje eu faço o mesmo com o Henrique, como eu fiz com o Gabriel lá atrás. De repetir essa coisa da escola, do foco, de dormir mais cedo, de tomar banho logo que chega da escola, e algumas expressões que a gente usa que no momento não me veio a memória, mas é muito reproduzido. Inclusive, às vezes eu repito, acho que essa semana eu repeti alguma coisa do meu pai, do tipo, o meu filho não queria comer, né? E o Henrique foi pra escola e ele disse, eu não vou tomar café e não sei o quê. E aí eu brinquei com essa coisa dessas expressões populares que a gente usa, que não é nem da minha geração, é da geração dos nossos pais, né? Que um vaso, né? A coisa vazio não para de pé e tal, um saco vazio não para de pé. Esse tipo de coisa a gente fala com uma rapidez de quem ouviu muito. E o Henrique às vezes me olha assim com outra geração, mas o que o meu papai tá me falando? E tudo pra gente convencer essas questões da disciplina da infância, né? Da hora de estudar, da hora de tomar banho, da hora de se alimentar. E é bem isso, eles nem têm essa... Tu estava falando, eu estava aqui pensando, eu tenho 2 meninos também, 2 rapazes, né? 2 rapazes também. E a gente repete essas frases para eles, não tem o mesmo sentido, talvez, para eles, né? Que Exato. Tinha pra gente, porque hoje eles têm um monte de informações. Tu era muito arteiro, Alexandre? Apanhava? Levava umas chineladas de vez em quando? Aprontava na escola? Apesar de ser comum na geração, talvez, dos nossos pais, porque eles viveram um rigor ainda maior, né? Imagino que os seus pais também, né, Luiz? Sim. Os nossos pais foram muito mais rigorosamente educados, né? Do ponto de vista, às vezes, até físico. A nossa geração não, e eu tenho uma lembrança tão positiva dos meus pais, que particularmente do papai, que quase nunca eu tive essa lembrança de... Ficar de castigo? Não, castigo o pai me deixava, mas eu lembro, tanto é que eu lembro situações desse tipo, que não eram comuns. O meu pai, por exemplo, a forma de castigo físico, nós estamos falando dos anos 70, né? Era muito de puxar as orelhas, por exemplo. Mas eu não lembro de agressão física. As minhas irmãs se elas escutassem isso, elas estariam rindo, porque a minha mãe era alguém que nunca nos bateu, por exemplo, e às vezes ela brincava que ia fazer isso, do tipo, que é muito comum com mães, né? Pega o chinelo, enfim, e saía atrás de mim, não me alcançava no jardim, a gente morava num jardim grande, enfim, e saía correndo atrás de mim, aquela coisa do moleque correr, e nunca me pegava, e daqui a pouco ela cansava e começava a rir. Então, essas lembranças que até hoje eu e minhas irmãs comentamos, né, com 50 anos de idade.
Então, agora eu não sei se isso é um termômetro que eu era arteiro. Eu acho que eu era uma criança normal e que às vezes se passa em algum momento, porque eu lembro que eu tive acidentes, típico de infância, de subir muros e cair, de cortar lábio. Me lembro de cirurgias que eu tive que fazer simples, mas que eu tive que fazer de reparação por conta de arterice desse tipo. Mas eu acho que as manas podiam confirmar, eu não era uma criança daquilo que a gente chamaria de arteiro, né? O menino maluquinho, que a gente vê, né, do Ziraldo. Uhum. Não, eu jogava futebol na rua e tal, me esfolava joelho, esfolava pé, mas eu não era por arterice, não. Eu acho que papai conseguia, a mãe dar uma disciplina sem que eu tivesse sendo cerceado todo o tempo. Acho que... Doutor, a gente tem um quadro aqui chamado diagnóstico. E não é o senhor que vai fazer o diagnóstico. São especialistas em Alexandre Schwarzbus que mandaram um diagnóstico a respeito da sua pessoa. E nós vamos ouvir aqui 3 desses recados. Olá, Alexandre, meu amigo. Aqui é Swen Clements, diretamente de Oxford, onde nós acabamos de celebrar as 7 milhões de vidas salvas exclusivamente com a vacina Oxford AstraZeneca Fiocruz, única vacina totalmente produzida no Brasil. Muito orgulho. E a gente faz parte disso. E isso só foi possível devido ao trabalho dos diferentes centros de pesquisas e cientistas aí no Brasil. Grupo esse do qual você, sua equipe e os voluntários de Santa Maria fazem parte. Acho que vocês ainda não têm ideia da dimensão do impacto do seu trabalho no mundo. Parabéns! Siga sempre contribuindo com qualidade para a ciência e fazendo a diferença, porque a gente ainda tem muito o que fazer junto. Um beijo no coração. Estou falando sobre um amigo, um colega, entusiasta, dedicado, comprometido, competente para com a educação, para com a ciência, para com a saúde das pessoas. O professor Alexandre teve uma dedicação e tem tido uma dedicação muito especial, uma atenção muito especial nesse período da pandemia, para além daquilo que já vinha fazendo antes da pandemia. Especialmente no que toca aí aos diagnósticos da Covid-19, onde a Universidade Federal de Santa Maria foi protagonista, junto com outras parceiras, na realização de milhares de exames de diagnóstico, facilitando a conduta e garantindo o melhor controle da pandemia na nossa região aqui de Santa Maria. Parabéns, professor Alexandre, pelo trabalho, pela seriedade, pelo compromisso, pela responsabilidade. Continue nessa luta. Sempre é muito bom ter pessoas como o doutor Alexandre trabalhando junto, trabalhando próximo e construindo uma universidade melhor em benefício da população e da saúde das pessoas. Grande abraço. Lembro quando fui convidada a me incluir na equipe de trabalho para implementarmos uma unidade de pesquisa clínica. Foi muito desafiador, porque eu não tinha experiência nessa área, mas o Dr. Alexandre estava decidido que iniciaríamos este projeto. E assim foi, com seu conhecimento, inteligência e sempre disposto a colaborar com todos, compartilhando saberes e conhecimento. Então, já tem em torno de 10 anos que estamos trabalhando juntos e conseguimos, posso dizer hoje, em equipe, cumprimos o nosso papel e estamos realizando estudos clínicos e somos uma unidade reconhecida no circuito da pesquisa clínica. Claro que tivemos dificuldades e temos ainda, dificuldades, mas só tenho a agradecer a oportunidade de estar nessa equipe. É isso aí, doutor. Seus colegas mandaram esse depoimento. Nós já vamos falar um pouquinho sobre eles depois do nosso intervalo. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegria,
São 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Chegou o Junte e Compre do Diário. Promoção de eletrônicos. Para adquirir e participar, basta juntar 3 selos do jornal mais o valor promocional. Nesta edição, serão 4 eletrônicos. Caixa de som portátil Bluetooth recarregável, carregador portátil Powerbank, headphone sem fio, fone de ouvido. Disponível na sede do Diário, na Faixa Nova, ou na loja do Diário, no Elegância Shopping Center. Para mais informações, chama o Diário no WhatsApp 55 32 13 7272. Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso de extensão da Antônio Meneghetti Faculdade, Escola de Negócios. Gestão Empresarial. Qualifique o potencial empreendedor e torne a sua empresa referência no mercado. Faça um percurso formativo repleto de técnicas inovadoras que vão alavancar os seus resultados. Aproveite a chance de aprimorar a sua inteligência e de apresentar novidades para o crescimento da sua atuação empresarial. Inscreva-se 55 99606 3465. Chegou em Santa Maria a Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55 999 44 0405. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o médico Alexandre Vargas Schwarzbos. Doutor Alexandre, medicina na sua vida, como que entrou, suas inspirações, como que se deu essa escolha, essa missão de vida? Primeiro, eu queria depois a gente falar um pouco sobre essas 3 pessoas que falaram. Podemos falar de agora. mim ou em mim. Posso falar agora? Claro, claro. Primeiro a Su foi uma amiga que eu descobri quase que por acaso. Ela é uma pessoa muito mais com interação mundial e conhecida no meio da vacinologia. Eu a conhecia muito pouco como colega de trabalho, de profissão, de áreas afins. E essa loucura da pandemia nos fez nos pressionar e nos reaproximar quando eu a procurei. E não faz muito ela teve seu casamento, suas bodas de 25 anos, que eu tive o prazer de conviver com ela e o Ralph, o seu esposo, que também é uma pessoa no mundo muito importante na vacinologia. E fez, na verdade, me voltar para a vacinologia. Mas do jeito dela, do rigor que a Su tem, ela é uma mulher do mundo, literalmente. A Su mora em mais de um lugar do mundo, embora ela tenha essa alma brasileira, carioca. Ela tem um jeito, uma generosidade que é diferente, que é a generosidade de quem gosta de empreender para ajudar. Ao ponto de que essa história da nossa vacina, que gerou o primeiro livro dela, ela está fazendo o segundo, tem muito a ver com essa generosidade. Ela podia trabalhar para os europeus, trabalhar como ela trabalhou anos para uma multinacional, para a Organização Mundial de Saúde, mas ela tinha uma preocupação de trazer vacina para o Brasil e feita pelos brasileiros. E eu acho que isso foi uma história de sucesso dela e que, por extensão, foi nosso, né? Como brasileiros, enfim. Foi uma vivência para minha equipe riquíssima. Eu sempre digo que a nossa experiência que a gente teve agora na epidemia, dentro dessa tragédia que nós vivemos sanitária, a coisa mais gratificante foi eu poder mobilizar dezenas, centenas de pessoas para trabalhar comigo e que porventura acabaram descobrindo coisas que não conheciam
E eu acho que a Su que proporcionou isso, né? Eu tive uma honra enorme de poder ajudá-la do ponto de vista da região sul. Indiquei hospitais da região sul, o Hospital de Clínicas, onde eu me formei, foi um dos hospitais que eu indiquei para trabalhar conosco. E essa riqueza, numa rapidez enorme de recrutamento, a gente conseguiu, foi inédito no mundo, né? Eu tenho uma homenagem do professor Andrew, que eu acho que tem muita mão da Su também, que foi quem desenvolveu essa vacina, e que tem muito a ver com isso. Vocês foram inéditos na história da vacinologia. Então a Su tá no meu coração. Eu acho que a gente hoje tem uma relação de amizade que extrapola a ciência, enfim. O professor Burma é um colega professor, e que na pandemia a gente se reaproximou, porque a gente tinha muito contato antes por conta da universidade, de questões voltadas à área de saúde, com a área onde ele vem, né, antes de ser reitor, mas que obviamente se aprofundou muito a nossa aproximação em função da pandemia. E me lembro o quanto ele foi braços abertos para a gente poder resolver problemas de modo absolutamente transparente, né, de modo bem intencionado, com a cautela que um reitor tem que ter, né, com temperança que um reitor tem que ter quando existia conflito no meio de uma crise, e essa coisa de todo mundo querer ao mesmo tempo ajudar e ter que organizar isso, e quem vai coordenar isso. O professor Burma também foi uma grata satisfação. Aí ele já saiu agora da reitoria, pelo que sei ele está entrando aí quem sabe, na carreira política, a quem eu desejo enorme sucesso. Acho que vai fazer muito bem para o parlamento e para Santa Maria, sem dúvida. E por fim eu queria rápido falar da Helena. A Helena é uma colega de trabalho, como ela diz, nós estamos numa viagem, na trajetória de 10 anos, implantando nosso centro de pesquisa clínica, que é um centro que já extrapolou as fronteiras do Rio Grande do Sul e em parte agora por causa da vacina do Brasil. Mas a Helena foi e continua sendo a minha grande parceira nessa construção. Ela é uma enfermeira com muita experiência assistencial. Ela, por mais de 20 anos, trabalhou como enfermeira de pacientes cirúrgicos, e ela trouxe essa experiência dela para dentro dessa construção de um centro de pesquisa com olhar de cuidado das pessoas e dos voluntários, e com uma capacidade de liderança espontânea muito forte. Eu digo isso para a Fabiola, para minha esposa. A Helena hoje é minha irmã, de algum modo, e eu fico até um pouco emocionado. Eu acho que o sucesso dela para mim, uma coisa de muita honra. Ela está fazendo doutorado. Eu acho que ela faz isso com prazer, o que ela faz. Ela briga muito, e a briga dela se vê que é uma briga espontânea, é uma briga por uma causa, assim, né? E eu acho que tudo que a Helena vai botar a mão, as coisas vão acontecer, assim. É isso aí, doutor. Mas nós temos mais áudios depois ali para lhe passar, para segurar o coração. Mas me diga assim, antes disso, um pouquinho, como que o senhor escolheu a medicina? E também, como que foram esses 2 últimos anos na sua rotina, na rotina do Alexandre, do pesquisador, mas também do pai, do marido, do cidadão? A medicina entrou não no primeiro momento. Isso foi muito interessante. Eu tinha na minha família dizendo: o Alexandre vai ser pediatra quando eu era criança. Tu vê? Eu acho que é porque eu gostava de criança desde pequenininho. O Henrique também é assim, né? Ele tem uma coisa com outras crianças, de acolher, é muito engraçado. Mas eu tinha isso, a minha mãe dizia isso. Mas eu nunca fiquei, eu vou ser médico, vou ser pediatra, aquela coisa de infância. E no segundo grau eu despertei muito para coisa mais científica. Ali eu comecei a ver que eu não ia para áreas de exatas, por exemplo, em que eu estudava. Eu tinha essa coisa do rigor germânico de estudar. A família é muito boa em matemática lá do meu pai, coisa da matemática germânica. Mas eu achei que eu não ia, como alguns dos meus primos, fazer engenharia química, enfim, e fazer pro lado das exatas. E sempre transitei muito entre as humanas e a ciência pura biológica. O meu pai era biólogo, né? O pai era biólogo, era professor e pesquisador na URGS, no campo dele, na área de ecologia, e isso acabou sendo de algum modo uma influência desse meio científico, por conviver, ao ponto de que eu entrei num curso de biologia, como era o meu pai chegou até a me dar aulas na URGS, mas eu entrei não com a ideia de fazer a área do meu pai. A ideia era trabalhar com genômica, com genética. E aquela época, deves lembrar, Luiz, era o boom no mundo da biotecnologia, do que se vislumbrava de terapia gênica, e aquilo era um mundo que eu me encantava, onde a gente podia chegar com aquilo em resolver problemas da vida das pessoas. Passava por mim a coisa humana de, através da ciência biológica, a gente chegar nesse ponto.
Mas aí, durante o curso de biologia, eu comecei a perceber, por uma série de estímulos de meio e de leitura, que eu acho que eu tinha um perfil para fazer medicina. Ao ponto de que eu desisti lá pelo 2º ano do curso de biologia, prestei vestibular de novo e resolvi ser médico. Eu estava com o meu querido padrinho, eu morava 1 ano sozinho com um padrinho e com a minha madrinha na época, Dr. Nilo Eudóxio Vargas. Provavelmente muitos dos que, por prazer meu, estão me ouvindo e do meio jurídico conhecem, porque ele era um procurador de Estado muito conhecido na sua geração. Foi presidente da Associação dos Procuradores. E o padrinho foi um dos que me estimulou muito a fazer medicina, apesar de ele ser da área do direito. Nós tínhamos um convívio muito forte, muito bom. E ali eu prestei vestibular de novo, passei na URGS de novo, mas em medicina. E aí de novo com a ideia, vou trabalhar com genética, vamos ver agora, porque medicina é uma coisa tão ampla e rica, sim, que a gente vai tendo estímulos diferentes. E ao ponto que até a cirurgia, cheguei a flertar na época, fui bolsista do Dr. Ivo Nesralla, que foi um dos pioneiros do transplante cardíaco no Rio Grande do Sul, foi diretor do Instituto de Cardiologia, foi meu instrutor na área mais clínica de iniciação científica. E eu fui definir pela área de infectologia, já com a convicção de ser médico e clínico, praticamente num ano e meio no final do curso. E é muito comum, Luísa, com os nossos alunos. É raro as pessoas dizerem, eu entro para ser isso, eu vou ser aquilo. Acontece, claro, da pessoa entrar no curso decidido e acaba fazendo aquela especialidade. Mas o mais comum das vezes é eles se tatearem, descobrirem o caminho, e lá na metade para o fim do curso é que eles definem uma área de atuação. E aí, só para resumir um pouco isso, primeiro que eu não me imagino fazendo outra área hoje, que não me imagino não trabalhando com medicina. Embora eu me veja fazendo outras profissões, não gostaria de estar abandonando a carreira médica e clínica. Mas eu percebo, depois de mais de 20 anos de carreira, que eu tinha uma influência do meu pai até nisso, nessa coisa do pendão, para a escolha que eu fiz na medicina. Quando eu decidi trabalhar com infectologia, isso tem um pouco a ver com essa capacidade que a nossa especialidade tem. A epidemia ficou claro isso, porque até a pandemia não tinha essa visibilidade. A nossa especialidade transita de um laboratório, do microscopia, da ciência, até a beira do leito, ao cuidado de uma pessoa. Isso para mim é o mais rico, que eu tento passar para os meus médicos residentes, que são quem serão especialistas, e até para os meus alunos de graduação, de que se você gosta desse perfil de atuação, dessa amplitude de atividades, eu acho que a infectologia é uma área bem atraente. Eu acho que o meu convívio com a Sociedade Brasileira de Infecto, onde eu fui presidente no estado, inclusive, também tem a ver com isso, com essa questão de estimular a formação voltada para a nossa área. E eu acho que a medicina caiu um pouco por isso, juntou a ciência e juntou o cuidado com as pessoas, que eu acho que tem influência muito da minha mãe. A minha mãe é uma mulher de um coração enorme, grande, e eu brinco que ela é uma cabocla do região noroeste aqui, né? A mãe é de Santa Rosa. A mãe ela tem uma influência indígena nossa, da minha avó, com o lado bem europeu do meu avô materno, né, e francês. Essa mistura, que é uma coisa brasileira, na minha mãe é notória, assim. Ela tem aquela coisa da mulher brasileira, da mulher gaúcha, resistente, de ter cuidado de 3 filhos. A mãe decidiu, contando um pouco da mãe. Importante. Eu acho fundamental. E fundamental, a mamãe. Ela decidiu abandonar uma carreira que ela estava indo seguir, e isso não tinha nascido ainda, é claro, quando ela viveu com meu pai, para cuidar dos filhos. Na geração dela era muito mais comum isso, a gente sabe. O mercado de trabalho pressionava menos a mulher para ir para o trabalho. Ao contrário, né? Sim. Toda uma história da discussão importante da condição da mulher. Isso evoluiu muito só recentemente, ainda tem muito para evoluir. Mas a geração dos nossos pais, que estão hoje, no meu caso, né? Os nossos pais com cerca de 80 anos, a minha mãe vai fazer 80 anos, ela abandonou a carreira para cuidar dos filhos, cuidar da casa, e eu acho que a gente absorve isso, né? Que é coisa do cuidado muito grande. Eu tenho uma irmã que é farmacêutica, a Carol, que é a mais nova, e eu acho que a gente absorveu isso. A minha irmã mais velha, Ana Paula, tem uma enorme capacidade de comunicação, melhor que eu e a Carolina. A Ana tem uma capacidade de administrar coisas, eu acho que isso veio da mãe. Veio muito da mãe. A conversa tá boa, doutor, mas eu preciso chamar outros áudios aqui antes do intervalo. Vamos ouvir então mais 5 áudios para encerrar esse bloco.
Tem bastante. Falar do Dr. Alexandre não é difícil. É uma pessoa extremamente gentil, educada. E eu tenho muito a agradecer a ele, porque foi com ele que eu iniciei na pesquisa clínica do Hospital Universitário. Ele me proporcionou muito conhecimento, inclusive oportunidades até de novos desafios. Isso é muito importante. Então, eu tenho muito a agradecer a ele, além da pessoa que ele é, né? E gentil sempre, assim, em que a gente precisasse de algum atendimento, alguma coisa, sempre disponível e atencioso. Então, um grande abraço a esse amigo e aguardo ele para um churrasco na minha casa. Um beijão, doutor Alexandre, para a família. O Alexandre sempre foi um grande amigo, uma pessoa que eu sempre admirei muito. E essa relação é muito antiga, desde o tempo que nós saímos da residência. Ele era um ano, acho que antes de mim. E como ele trabalhava no presídio na época, e ele ia para Santa Maria trabalhar. E aí ele me ajudou a me colocar na Santa Casa. Eu fiz minha residência no Hospital Conceição. E aí o Alexandre ajudou para que eu pudesse trabalhar no controle de infecção na Santa Casa, um local onde eu trabalhei por muitos anos e acabei ficando na Santa Casa todo esse tempo, mais de 20 anos. E depois, quando o Alexandre foi para Bruxelas também, minha mulher foi para Bruxelas morar um ano, a Dani, e foi muito com a ajuda dele, ajudou, moraram muito próximos lá, ele ajudou muito e com mudança, com todas as instruções do que fazer. Então ele sempre foi um cara muito camarada, e isso sempre fortaleceu muito a nossa amizade, né? Que depois, trabalhando junto com o Infecto, os dois, se tornou muito mais forte também, via Sociedade Gaúcha de Infectologia. O Alexandre foi nosso presidente e teve um trabalho ímpar, exemplar durante a pandemia. Então, é um cara que eu prezo muito, um cara que cultua muito as artes, muito culto, Alexandre, impressionante, um grande estudioso das doenças infecciosas. Então, uma pessoa sempre muito bem-vinda e é um prazer estar gravando esse áudio para ele. Sucesso, Alexandre, para ti, e um grande abraço para essa família linda que tu tem aí também. Um dos momentos mais difíceis que eu enfrentei na minha vida pública foi durante a pandemia. E nesse momento de dificuldade que surgem aquelas pessoas para nos ajudar, nos orientar. Eu agradeço de coração o doutor Alexandre, essa pessoa especialíssima, esse grande amigo, grande parceiro, o quanto me orientou durante toda a pandemia. Eu sempre disse que eu sou prefeito, mas eu era advogado e não era médico. Portanto, era meu dever, sim, buscar auxílio com os médicos. Eu que acredito na ciência, que sempre acreditei na vacina, mas principalmente de coração, Alexandre, o quanto tu me orientou nesse momento muito difícil, eu nunca vou esquecer. Ou melhor, a cidade de Santa Maria não vai esquecer. Muito obrigado de coração. Olá, eu conheço já o Alexandre há muitos anos. Eu não vou me lembrar exatamente como nos conhecemos, ele talvez lembre, tem memória melhor do que a minha, mas, enfim, estamos separados aí por alguma distância, não convivemos profissionalmente no dia a dia, mas tivemos já vários contatos, né, acadêmicos, em pesquisa, em congressos, e agora na pandemia e a Covid, nós novamente nos aproximamos, tivemos longas discussões e planejamentos, e realmente é uma pessoa muito importante aí para a infectologia brasileira, e como ser humano também é uma grande pessoa muito calma, muito sensata, e é um grande prazer aí conviver com o Alexandre. Falar sobre o Dr. Alexandre Vargas Schwartzbold é muito fácil. Fácil porque ele é um profissional e uma pessoa transparente. Ele sempre tem um olhar humano e sempre teve um olhar humano, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. É dono de convicções na vida pessoal, na vida profissional, na sua visão de mundo. Ele defende o que acredita, mas não mistura política, profissão e o lado pessoal. Isso é uma característica importante nele, um olhar humano em todos os aspectos,
mas um profissional exemplar que pauta o seu exercício profissional na evidência científica e no melhor para a população. É isso aí, doutor. Vou chamar os nossos comerciais e na volta nós continuamos o nosso DNA. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva pronta entrega na Pampeiro. T-Cross Highline 2222 a partir de 159.930 com 50% de entrada, saldo em 18 vezes sem juros ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99 com as 3 primeiras revisões grátis. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Você já ouviu falar das ações revisionais do INSS? Uma ação revisional nada mais é do que um processo jurídico com o objetivo de melhorar o valor do benefício previdenciário, ou seja, aumentar o seu valor mensal e ainda a possibilidade de buscar diferenças atrasadas, pelo menos dos últimos 5 anos. A reanálise e o recálculo do benefício se faz necessário devido a erros constantes nos cálculos ou ainda por conta de criação de novas teses jurídicas que garantem um benefício mais vantajoso ao segurado aposentado. Atualmente, existem 2 principais revisões que podem melhorar os benefícios do INSS: a revisão da vida toda e também a revisão das atividades concomitantes. Se você tem expressivas contribuições anteriores a julho de 94 ou ainda contribui em mais de uma atividade, busque a ajuda de um advogado ou de uma advogada especialista de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Sua conta de luz está acima de R$300? Sempre aquele medo de abrir a fatura? A sua solução é a assinatura de energia solar da Sunny Hub. Economize em média 25% dos seus gastos com energia. Instale o sistema de energia solar na sua residência sem precisar pagar pelos equipamentos ou se preocupar com manutenção e garantia. Acesse assinaturasolar.com ou ligue 55981783143. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente, e eu sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Alexandre Vargas Schwartzbold. Doutor Alexandre, quem são essas pessoas? Que papéis eles têm na sua trajetória? Por que tantas homenagens assim? E é uma honra para mim poder ouvi-los e é um enorme prazer vocês produzirem emoções aqui que a gente não planeja. E uma surpresa, né? A Sandra é uma enfermeira muito querida, uma amiga hoje da minha família. A Sandra se aposentou, mas foi graças a ela que eu consegui, e a Helena em seguida, estruturar nosso centro de pesquisa clínica no Hospital Universitário. Sempre com bom humor e sempre com rigor. Ela é muito amiga da Helena, talvez por isso, porque ambas são muito parecidas, com rigor do que fazem, mas sempre com um sorriso no rosto. Eu tenho muita saudade do trabalho com a Sandra, gosto muito da Sandra. Você entrevistou 2 grandes pesquisadores na área de infectologia no Rio Grande do Sul, 2 líderes. O primeiro, o professor Alessandro Pascoalotto, ele fez faculdade em Santa Maria e hoje ele é um líder, inclusive no mundo, na área de micologia.
é um amigo, então, além da nossa especialidade conjunta e do convívio científico e médico, é um amigo político até, porque ele me substituiu na Sociedade Gaúcha de Infectologia, mas ele escreveu muito bem, a vida acabou nos trazendo amizade e muito afinidades, como a parte de arte, de cultura também. O professor Zavascki, o Alexandre Zavascki, hoje também vai em Porto Alegre, a gente se conheceu um pouco na URGS, embora o Zavascki é produto da PUC, ele é um formando da PUC, um egresso da PUC, mas na URGS, na pós-graduação de medicina da URGS, a gente começou a conviver, e na pandemia a gente se reaproximou, eu acho que com esse rigor científico, com a necessidade que eu acho que ele tem do DNA do pai dele, do Dr. Teori Zavascki, que é essa capacidade de ter respostas para problemas públicos, né? Ele podia cuidar do serviço dele lá no Hospital Moinhos de Vento, mas não. E eu e ele tivemos que enfrentar muitas coisas nessa pandemia, né? E para dar recados científicos, com base científica e ao mesmo tempo sem medo da repercussão que teria. Eu acho que sim, não sei se eu esqueci mais uma pessoa querida. Prefeito. O prefeito Jorge, claro, nós não tínhamos praticamente nenhum convívio antes dessa loucura da pandemia. Eu acho que a preocupação que ele teve com vida foi demonstrada na cidade de Santa Maria. Ele tentou se cercar das melhores pessoas na gestão pública e acho que ouviu, não só a mim, eu vou fazer questão de aqui dizer, ouviu muito a doutora Jane, ouviu muito o doutor Tiago Teixeira. A Jane e o Tiago são dois colegas que eu prezo muito e eu acho que nós três conseguimos abordá-lo no sentido do que a gente precisava para a nossa cidade. Então, um carinho muito grande por ele também. E eu vou ter que mudar o protocolo hoje do programa, porque a gente estava aqui conversando nos bastidores, o doutor, o senhor tem que falar mais no senhor do que nas pessoas. Ele, não, eu quero falar nos meus amigos e nas pessoas que estão me honrando. Então eu vou quebrar o protocolo e ao invés do senhor responder a pergunta, caso dê tempo o senhor vai responder, nós vamos ouvir os 4 últimos áudios então. Falar do meu irmão de coração em 1 minuto é um desafio e tanto. São muitas histórias, né? Muitas histórias juntos aí. Momentos alegres, felizes, outros nem tanto, mas a gente sempre esteve lá, né? Um pelo outro, juntos, né? Desde os campeonatos de futebol de botão na Medianeira, né? Nosso time de futebol também, que a gente invicto, né? Nunca ganhou de ninguém. Nossa história do Beira-Rio, né? Grandes conquistas, ou a fidelidade de Colorado quando o time não estava muito bem. A nossa história de Garopaba, então, né? Não te preocupa que eu não vou contar da tua prancha monoquilha que pesava 30 quilos, né? Não vou te embaraçar. Mas o Alexandre, o alemão, o humano, para mim, né, traduz o melhor da palavra amigo, o melhor da palavra irmão, um grande companheiro e que merece toda a homenagem mesmo. Como diria o Saramago, que eu sei que ele aprecia, há coisas que nunca se poderão explicar por palavras, e realmente uma delas é a amizade e o amor que eu sinto por ti, meu mano velho. Que tu possa seguir teu caminho sempre e sempre contar comigo. Meu grande abraço para ti. Mano querido, que sorte a minha ter no meu irmão um amigo. Obrigada pela parceria sempre e pela coragem que tu tens na vida. Deixo pra ti, mano, uma frase que eu gosto da Cora Coralina. Diga o que pensa com esperança. Pensa no que faz com fé. E faz o que deve com amor. Beijo, alemão. Te amo. Mano querido, tu sabe o quanto é difícil para mim falar rápido e resumido, mas aceitei o desafio. Um filme se passou pela minha cabeça. Lembro de ti indo me buscar no Colégio Silva Paz de bicicleta, compartilhando o pátio do Colégio Caaso da USP e depois os corredores da universidade. Sempre amigos, parceiros e juntos sonhando o nosso futuro. Tu, com a mente muito à frente do teu tempo, sonhou alto, cruzou fronteiras e se tornou o grande profissional que tu és. Um profissional ético, apaixonado e muito competente. Isso nos enche de orgulho e de felicidade. Voa alto, alemão. Vai longe. O mundo é muito pequeno para ti. Te amo demais. Um super beijo, Nina. Querido filho, tenha sempre no coração a certeza de que a vida lhe dará muitas realizações além das já obtidas. Saiba que eu e teu pai, no plano em que ele está, temos muito orgulho de ti. Te amo muito, te amamos muito, viu, meu amor? Beijos, mãe.
Luísa, família é tudo, né? A base do que a gente constrói numa sociedade, né? E uma família estruturada é o que tem de melhor para o convívio numa sociedade. Eu tenho muito orgulho da minha família e as minhas irmãs que falaram, a Carol por último, a Ana antes, como minha mãe e como meus 2 primos que falaram. O Ângelo, cirurgião bucofacial, dos melhores do estado, seguido ele vem dar aula aqui em Santa Maria. O Dr. Rafael Vargas, que é um grande advogado comercial, mas eles vão ser sempre meus irmãos de infância. E isso vale muito mais, né? Eu brinco que a melhor coisa do meu currículo, além da minha família, é ter tocado música com gente como Tom Zé, por exemplo. É muito mais que o meu currículo médico hoje. Enfim, eles são a base de tudo. Eu tenho uma emoção muito grande ouvi-los, né? Luísa, esses 2 anos foram emblemáticos para a gente se rever como pessoa. E não aspecto técnico, né? Porque a gente já vinha estudando essas coisas e a gente se prepara na teoria para qualquer situação técnica que aconteça relacionada à nossa área. Mas ela foi ímpar, essa vivência que a gente teve na epidemia foi ímpar em aspectos que vai além do técnico, né? E acabou na cidade mesmo, a nossa cidade acaba tendo um grau de comunicação muito forte e na vida pública, sabendo o quanto eu, por exemplo, eu sofri com essa questão da internação, quando eu internei em 2020, era uma outra era, né? Graças a Deus. Era um período que eu acho que eu fui o primeiro médico a internar lá no Hospital de Caridade, mas com muitos colegas da enfermagem, eu me lembro daquelas semanas no corredor do hospital. Então era um pouco novo, mas era a percepção daquilo que eu já sabia do mundo, já estava acompanhando no mundo, de que talvez o mundo ele é único. E ali a questão do medo da vida é muito forte. E eu vou dizer o que eu mais temi, talvez porque a gente passa 50 anos, um currículo, a perda do meu pai, que foi recente. A gente acaba temendo muito mais por quem a gente deixa, né? E particularmente os nossos filhos. Eu senti muita falta do Henrique naquele momento, porque você sabe, a gente não podia se ver, as pessoas tinham que internar. Sim. E não podia ter convívio familiar. E aquilo foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida, né? E eu acho que se tem uma coisa, tem outro momento da minha profissão que eu aprendi muito, outros 2 grandes momentos, talvez dê tempo de eu falar, mas esse foi talvez o terceiro momento que eu aprendi demais, não pelo aspecto técnico, embora a gente fosse ler, né, e tinha ainda sempre muitas dúvidas no detalhamento técnico, mas aprendi muito mais como vida, como risco. Quanto tempo você ficou internado, doutor? Chegou uma semana, um pouco menos que isso, ou seja, tivemos colegas depois bem piores que eu, né? Colegas que tiveram um sofrimento mais importante, foram para UTI, enfim, eu não cheguei a ser entubado, mas a percepção que eu tinha do risco, por exatamente conhecer o assunto, me lembro quanto eu dialogava aqui, o meu abraço fraterno, o doutor Erelvaldo, o doutor Diego Teixeira, são 2 amigos e colegas que me cuidaram, a doutora Jane, a Jane fazia filmagem na outra parte do hospital para ver como é que eu estava, queria me olhar. Isso tem uma relação que extrapola a medicina, né? E eu sou muito grato a eles e confio muito neles, inclusive. Então esse foi um momento ímpar da profissão, não tanto pelaquela loucura que a gente teve, o tensionamento, a necessidade da informação pública. Aqui de novo um elogio a vocês, a mídia, a grande imprensa, principalmente a imprensa com grande responsabilidade. Foi fantástico, foi importantíssimo. Eu trabalhei muito do lado de uma jornalista na Sociedade Infecto, então meu beijo aqui para a Paula trabalhou muito com a grande imprensa do estado e do Brasil. E eu vi o quanto vocês foram muito importantes para nos ajudar nisso. Doutor, nosso tempo acabou. Passa muito rápido. E eu fico tão feliz, né, de poder conhecê-lo. Não conhecia pessoalmente, acho que não havíamos conversado ainda. E de conhecer essa pessoa, né, esse ser humano tão sensível e tão dedicado, que o senhor é dito pelos colegas, né? E por essa oportunidade de conversarmos aqui um pouquinho. E eu vou convidá-la a voltar outra vez. A voltar outra vez é bom, né? A voltar no DNA, doutor, pra gente falar de outras histórias também, principalmente de vacina, porque hoje não deu tempo, porque os seus amigos decidiram homenageá-lo. Eu acho que esse é o melhor presente da tarde. Acho que esse é o melhor da nossa tarde. Que bom, foi uma honra estar com vocês e poder ouvir meus queridos amigos, meus familiares. E como eu sempre digo, acho que na vida o que a gente leva é essa capacidade de criar elos de amizade, de amor, e mesmo na nossa profissão a gente tem que gerar isso.
Eu só agradeço o convite e eu sempre vou estar à disposição dos nossos colegas jornalistas aqui na cidade de Santa Maria, de vocês, da CDN, do Diário, que a gente puder ajudar e contribuir. Vai ser sempre um prazer. Muito obrigada. E o DNA, então, fica por aqui e nós voltamos amanhã às 4 horas da tarde com outra entrevista exclusiva.